Boa noite, segundo ano enfermagem. Vamos à correção da revisão. A revisão, na verdade, é um resumo dos exercícios que eu já tinha passado para vocês sobre o conteúdo de regras de 3 simples e regras de 3 compostas, somente para a gente tirar algumas dúvidas. A prova vai ser baseada nisso e vai ser publicado na plataforma do Google Classroom, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz que uma equipe de 5 professores gastou 10 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levaram 12 professores para corrigir as provas? Então, a primeira coisa que eu analiso é quais são as grandezas, ou seja, quais são os nomes que possuem valores, que são atribuídos valores a eles. No caso, são os professores e dias. Observe que novamente diz algo sobre os professores e pergunta a quantidade de dias. Então, são apenas duas grandezas, professores e dias. Quantos professores eram inicialmente? Eram 5. A quantidade de dias que eles levaram para corrigir as provas foram 10. Se eu aumentar o número de professores para 12, quantos dias eu vou precisar para terminar essas provas, de corrigir? Lembrando que a produção é a mesma, né? É o mesmo ritmo. Então, vamos pensar. Se eu aumentei o número de professores, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para terminar de corrigir as provas. Então, com certeza, mais pessoas trabalhando vão terminar um serviço mais rápido, né? Então, os dias vão diminuir. O que eu vou fazer? Eu vou conservar essa primeira fração e inverter essa parte que está inversamente proporcional. Então, fica x em cima e 10 embaixo. Cruzando agora, vai ficar 12x igual 5 vezes 10, 50. X igual 50 dividido por 12, que vai dar aproximadamente 4 dias. Na segunda questão, nós vamos ver aqui que fala em uma panificadora são produzidos pães de 90 gramas cada um. Caso queira produzir 90 pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, se são 90 pães e cada um possui 20 gramas, e eu vou utilizar a mesma massa, só que eu vou diminuir o tamanho dos pães, eles não vão mais pegar 10 gramas, eles vão pegar só 20 gramas, vão pegar apenas 10. Então, eu aumentando, diminuindo as gramas, eu vou ter uma quantidade maior de pães com a mesma massa. Então, novamente, é uma questão inversa, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, eu vou repetir essa fração do 20 sobre 10 e vou inverter essa parte do 90 sobre x. Vai ficar x sobre 90. Então, x vezes 10 é 10x, 90 vezes 20 dá 1.800. 1.800 dividido por 10, 180 pães. Na terceira questão, diz que 4 cozinheiras, então já sei que as cozinheiras é uma das grandezas, produzem 300 refeições, então refeições é a segunda grandeza, em 4 horas, e horas é a outra grandeza. O número de cozinheiras eram 4, a quantidade de refeições que elas produziam eram 300 e o total de horas era 4. 8 cozinheiras produziram a mesma quantidade de refeições. Em quanto tempo? Então, aqui é o nosso x. Observe que as refeições, elas não vão se alterar, ou seja, é a mesma produção. Então, não preciso fazer uma regra de 3 composta. Eu posso usar só essas duas variáveis que estão mudando. Então, eu aumentei a quantidade de cozinheiras. Eu vou precisar de mais horas ou menos horas para continuar com as mesmas 300 refeições? Elas vão terminar mais rápido ou vão demorar mais tempo? Então, as horas vão diminuir. Novamente, eu repito a primeira fração e inverto a segunda. Fica x sobre 4. Então, 8 vezes x dá 8x. 4 vezes 4 é 16. X vai ser igual a 16 dividido por 8, que é igual a 2 horas. Quarta questão. Carlos adquiriu uma impressora moderna para sua gráfica, na qual ele imprime 20 páginas por minuto. Quantas páginas ele conseguirá imprimir em 3 horas? Então, nós temos as páginas e nós temos o tempo, que o tempo está em minutos, né?
Então, ele produz 20 páginas em apenas 1 minuto. Quantas páginas? Então, já sei que o X é aqui nas páginas, que é o que ele quer saber. Conseguirá imprimir em 3 horas. 3 horas representa quantos minutos? Cada hora tem 60. Então, 3 vezes 60 é 180 minutos. Agora, vamos analisar. O tempo, o que aconteceu com o tempo? Aumentou. Eu só tinha 1 minuto, agora eu vou ter 180 minutos. Se em cada minuto eu produzo 20 páginas, em 180 minutos eu vou ter mais página ou menos página? Vou ter uma produção maior, vou ter mais páginas. Então, observe que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada, eu só cruzo. Então, 1 vezes x é x, 20 vezes 180 vai dar 3.600 páginas, que é a letra D. Na quinta, 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esses seriam necessários? Então, vamos lá. As grandezas é carros e pessoas. São 4 carros para transportar 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, serão quantos carros? Então, eu vou colocar X. Então, eu aumentei o número de pessoas. Eu vou precisar de mais carro ou menos carro para levar? Vou precisar de mais carros. Novamente, é diretamente proporcional. Eu só cruzo. 20 vezes X, 20x. 4 vezes 7 é 28. Então, 4 vezes 700 é só aumentar aqui 2 zeros. X é igual a 2.800 dividido por 20. Pode cortar esse zero com esse. 280 dividido por 2 dá 140 carros. Na sexta questão, uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Então, vamos lá. As grandezas é pães e horas. Ela produz 100 pães em 4 horas. Em um dia, ela fica aberta 16 horas. Então, quantos pães ela produz em um dia? Se eu aumentar as horas, eu vou ter uma produção maior de pães. Então, um aumenta, o outro também aumenta. É diretamente proporcional, então é só cruzar. 4 vezes x é 4x, 16 vezes 100 é 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 4, que é igual a 400 pães. Sétima questão. Se 6 impressoras iguais produzem 100 panfletos em 4 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 200 desses panfletos? Observem agora que nós temos 3 grandezas: impressoras, panfletos e minutos. Então, vamos colocar impressoras, panfletos e minutos. Eram 6 impressoras, produziam 100 panfletos e o tempo era 4. Em quanto tempo, então já sei que no tempo vai ser o X, 3 impressoras produzirão 200 panfletos. Agora vocês estão observando que é uma regra de 3 composta. O que eu vou fazer? Eu vou analisar cada um dessas grandezas de acordo com a parte que tem o X. Então, primeiro eu vou analisar impressoras com os minutos. As impressoras não diminuíram? Se eu diminuir as impressoras, eu vou produzir em mais tempo ou menos tempo os panfletos? Se eu tenho menos impressoras, eu vou precisar de mais tempo. Elas vão demorar mais para ser produzidas. Então, é inversamente proporcional. Se é inverso, eu já troco de posição esse aqui. Eu já boto o 3 em cima e o 6 embaixo. Agora vamos analisar os panfletos com os minutos. Os panfletos aumentaram. Eram 100, passou para 200.
Se aumentou os panfletos, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para fazer? Vou precisar de mais tempo. Então, é diretamente proporcional, não preciso inverter mais nada. Então, vou só repetir. 100 sobre 200 e 4 sobre x. O que você vai fazer? Você vai multiplicar os dois primeiros e vai cruzar o resultado com a parte que tem x. Então, vai ficar 3 vezes 100, 300, sobre 6 vezes 200 é 1.200. Cruzando aqui com a parte 4 sobre x. Então, vai ficar 300x igual 4 vezes 1.200, dá 4.800. X é igual a 4.800 dividido por 300. Pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, x vai ser igual a 16 minutos. Na oitava questão. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles por 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? Vocês estão observando que só tem duas variáveis, né? Empregados e dias. Então, vamos colocar aqui. É uma regra de 3 simples. Empregados e dias. Então, eram 750 empregados e o total de dias era 25. Aí diz que se aumentar 500, então era 750. Se aumentar 500, vai ficar 1.250. Quer saber quantos dias a comida vai ser suficiente, né? A marmita vai ser suficiente para se tivesse aumentado 500 empregados. Então, se aumentou os empregados, o número de dias com certeza vai diminuir, porque mais gente comendo, né? A comida vai acabar mais rápido. Então, vai ficar 750x igual 25 vezes 1.250. Vamos fazer aqui a continha. 25 vezes 1.250 vai dar 31.250. X é igual a 31.250 dividido por 750. Vai dar aproximadamente 41 dias. Na questão 9. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o tamanho de linha, o número de linhas, por páginas, e para 40 o número de letras, por linhas. Considerando as novas condições, determine a quantidade de páginas. Então, vamos colocar aqui, ó, são páginas, linhas, letras. Então, ó, páginas, linhas e letras. Inicialmente eram 6 páginas, 45 linhas e 80 letras. Depois o número de linhas aumentou para 30, diminuiu para 30, a 40 o número de letras. Aí ele pergunta quantas páginas agora vão ser. Ok. Então, vamos analisar de acordo aqui com o número de páginas. Eu tenho um total de linhas. Antes, minhas folhas cabiam 45 linhas. Agora, minhas folhas só tem 30 linhas. Se diminuir o número de linhas, eu vou precisar de mais página ou menos página? Eu vou precisar de mais página, porque eu vou escrever menos coisa na folha, né? Tem menos linha. Então, como essa é inversa, eu já troco a posição. Esse aqui eu sempre deixo igual. Eu vou trocar a posição só dos outros. Agora, vamos analisar as letras, que é o tamanho das letras. Em relação às páginas. Se eu diminuir o tamanho da minha letra, eu vou precisar de mais página ou menos página? Então, se eu diminuir o tamanho da minha letra,
eu vou precisar de menos página, porque a letra diminuindo vai economizar mais espaço, né? Então, esse com esse, eles são diretamente proporcionais. Se eu diminuo a letra, eu diminuo a página. Se eu aumentar a letra, eu aumento a página. Então, ela é diretamente proporcional. Então, eu não vou mudar a ordem, eu vou só repetir 80, 40. Só mudei a ordem desse porque foi inverso. O que eu vou fazer? Eu multiplico esses dois e depois eu cruzo com a primeira fração. Então, eu vou só repetir a primeira fração cruzando com o resultado daqui, ó. 45 vezes 80 dá um total de 3.600. 30 vezes 40 vai dar 1.200. Agora é só, ó, aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois para a conta diminuir, viu? Então fica 36x igual 6 vezes 12, que dá 72. X é igual a 72 dividido por 36, vai dar apenas 2 dias. Então, dias não, pessoal, 2 páginas, foi mal. 2 páginas, tá?